Meu nome é Misako Kijima Tsunami e agora sou presidente da Associação Okayama Kendinkai do Brasil. Eu nasci, na verdade, na vizinha de Okayama, no Yamaguchi. Eu cheguei ao Brasil com 11 anos, em 1957. Eu estava no 6º ano do primário lá no Japão. Mas eu consegui estudar aqui desde o começo e me formei na farmácia da Universidade de São Paulo. Aí eu consegui carreira de farmacêutica bioquímica até a aposentadoria na prefeitura. Graças a isso, eu consegui criar 3 filhos e posso ajudar a Kendinkai. Minha relação com o Okayama é que meu marido, ele nasceu em Okayama e ele veio para o Brasil. Desde o que chegou, ele tem relação com a Associação de Okayama, mas ele fazia parte da diretoria da associação. E ele faleceu no dia seguinte da reunião de associação, reunião da diretoria. Todo mundo lembra que o Tsunami despediu com todo mundo, deu mão para todo mundo. Aí era uma reunião no sábado e domingo ele faleceu. Então foi um choque muito grande e todo mundo lembra dele. E naquela época eu estava trabalhando ainda, mas quando eu aposentei, aí comecei a ajudar um pouquinho o Kendinkai e já estou na 3ª gestão de presidente de Okayama. Eu acho que onde a gente vive, como que diz no japonês, Sumeba Miyako. Sumeba Miyako é onde a gente vive, é a cidade, né? Cidade. Miyako seria a cidade, capital. Então, a minha família, também eu sou com família só, sem parentes, mas já estou com meus filhos, netos, e a gente não está mais querendo voltar para o Japão para morar, para viajar assim. Não esquecer a cultura japonesa, porque a cultura de cada povo é diferente, muito diferente, mas eu acho que a melhor cultura que respeita aos ancestrais, né, tradição, e eu acho que é do Japão. E espero que ninguém esqueça essa parte. Mieko Oka, e eu estou aqui no Brasil 66 anos. Então eu vim com 11 anos e 7 meses do Japão. Cheguei no ano que comemorou 50 anos de imigração japonesa, né? Então eu vim quando era criança, para dizer a verdade, né? E não sabia falar, fui na escola que não entendia nada. Eu sou do Okayama, nasci no Okayama mesmo. Associação, olha, meu marido assumiu o cargo de presidência em 1988. Então, a associação, para começar, no começo não tinha nada. Para dizer a verdade, aqui não tinha nada, não tinha grupo de senhoras, não tinha nada. Aí pediram para abrir, assim, departamento feminino aqui. Abri, primeira reunião tiveram 24 pessoas. Eu me animei, né? Porque, poxa, agora dá para fazer alguma coisa. Mas tem gente que fala assim, o que a senhora vai fazer? Né? Abrindo, assim, departamento feminino, e a senhora vai fazer o quê? Falei, o que vocês fazem na sua casa? Ajudar a associação. Isso que eu falei. Para mim, é segunda família. Segunda família. Sem associação, tem atividade, eu não vou para outro lugar, eu venho para cá. É assim, eu vivo com essa associação e eu tenho amizade muito boa com a turma daqui, né? Então, para mim, é segunda família.
O que você gostaria de deixar de mensagem para as mulheres? Olha, para manter o que é bom dos japoneses, assim, seja honesto, trabalhador, isso eu queria. Queria que continuasse e faz assim, obrigação, respeita a pessoa, isso eu peço para jovens, sempre pedir, né? Meu nome é Kimie Saito, venho no Brasil 1963. Eu nasci em 1950, eu nasci na Okayama, então já entrou na Kenjinkai, né? Já. Porque eu entrei na Kenjinkai, marido da Oka-san, né? Pela Oka-san, entrei na Kenjinkai, porque eu casei, ele ficou a madrinha do casamento de nós, é por isso que entrou no Okayama Kenjinkai. A Oka-san foi madrinha da gente, então eu comecei a participar e eu perdi meu marido, mas elas deu muito apoio para mim. Por isso que ficou mais assim, né? Ficou mais chegada com o Okayama Kenjinkai. Minha filha não mora no São Paulo também, então não está podendo participar. Então eu gostaria de eles participassem na Kenjinkai. Porque eu acho que é boa amizade pessoal da Kenjinkai e bom futuro também para eles também, né? Eu acho muito bom também. Sadao Kayano, 90 anos. Meus pais são de Okayama, eu nasci no Brasil, sou segunda geração. Eu fui o primeiro bolsista de Okayama. Logo que formei, me levaram para Okayama. Aliás, eu fui o primeiro bolsista do país, do Japão todo. O governador da época, ele 2 anos antes esteve no Brasil, em 1955, o senhor não tinha nem nascido ainda. E eu encontrei com ele aqui e a conversa vai, conversa vem, ele falou, tá bom, vou te convidar para ir para Okayama. E quando formei, logo eu fui para Okayama, de navio. 1 mês e meio para chegar e para voltar 2 meses. Para ir pelo canal do Panamá levou 1 mês e meio. A volta foi pelo lado contrário, pela África do Sul, então eu fiz uma volta ao mundo, levou 2 meses. Porque era cargueiro, e o cargueiro parava aqui, parava lá, ficava 1 semana parado. Foi bom, porque cada vez que parava eu conhecia, entende? Vindo do Brasil, naquela época, de navio, era como se eu tivesse vindo da Lua, né? Então era uma pessoa assim, que todo mundo me tratava com curiosidade. E o governador da época de Okayama era um governador importante. Tanto é que ele era presidente da Associação dos Governadores do Japão todo. E como eu não tinha o curso que era meu, engenharia, ele falou, Caiano, então você vai viajar. E eu vou te apresentar para todos os governadores, porque eram amigos dele, né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Conheci o Japão muito melhor que o Brasil e tudo na mão dos governadores de cada lugar. Mas o que eu queria dizer é que a minha vida dependeu disso, da minha viagem para Okayama. E eu conheci outros lugares, conheci outras pessoas e o meu trabalho como engenheiro, no fim, foi graças à visita que eu fiz ao Japão. Então eu quero dizer aos jovens que o Japão hoje, naquele tempo ainda era muito atrasado, era uma província do interior, do mato. Hoje ainda é do interior, mas o Japão hoje é muito desenvolvido. Qualquer lugar no Japão já é desenvolvido. Okayama, apesar de ser lá no sul, lá no interior, é muito desenvolvido. Eu quero dizer para os jovens que conheçam o Japão, não vai se perder nada. Hoje o Japão, todo mundo sabe, é um dos países mais desenvolvidos do mundo, um dos países mais ricos do mundo, né?
Então vale a pena conhecer, qualquer que seja o quem, não vamos se arrepender de conhecer. Meu nome é Celso Norimitsu Mizumoto, nascido em Bastos, no interior deste estado de São Paulo. Meu avô, Shunzo Mizumoto, casado com a senhora Masano Mizumoto, foi o fundador do Okayama Kenjinkai. Eu, como quarto irmão, fui sempre mais assim, fiquei dentro da empresa da família. Meu irmão mais velho é quem representava a nossa família aqui no Kenjinkai, no Bunkyo e nas outras entidades. Eu só fui ter participação efetiva nas áreas sociais a partir quando meus filhos passaram a ser escoteiros. Então, no centenário da imigração japonesa, em 2008, foi quando eu comecei a ter algum protagonismo, porque eu fui representante do movimento escoteiro na comissão do centenário. O Japão é um país maravilhoso para conhecer e tal, porque eu sempre falo, o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver, isso sem margem de dúvida. Agora, indo ao Japão, o que impressiona lá é a qualidade de tudo. A qualidade do Japão. Não é nem para lá nem para cá, é na hora. Não é nem antes nem depois. Quando nós fomos visitar essa empresa montadora da Mitsubishi, lá de Okayama mesmo, a gente fica impressionado, porque nós saímos para fazer a visita, a pessoa lá do governo nos levou, chegamos 15 minutos antes. Aí eu achei que nós íamos entrar. Ele falou, não, nós vamos tomar um chá ali, no Kissaten. Aí sentamos, tomamos chá, aí ele olhou para o relógio 5 minutos antes e falou, agora vamos. Aí fomos, passamos pela portaria, quando chegamos na porta da pessoa que ia nos receber, estava na hora combinada. É uma precisão absoluta. Então eu acho que essa qualidade é que está refletida nos produtos japoneses, Então, produtos orientais de um modo geral, mas a empresa que vende produto do Japão se considera num outro patamar. Isso tudo é um orgulho para nós. Eu acho que essas coisas nós temos que valorizar e agradecer ao Japão e agradecer a nossa origem. E como eu falei, nunca podemos esquecer o Brasil, porque nós estamos aqui, estamos bem assim, porque o povo brasileiro nos acolheu aqui. Agora, o que é importante é a gente acreditar em primeiro lugar. Bom, primeiro é sonhar, acreditar e o mais importante, realizar. E isso é que eu acho que é importante daqui para frente. Garantir a continuidade da cultura japonesa, que é uma cultura fantástica, mas que o Brasil é exatamente onde tem o alemão, o italiano, espanhol, português. E essas culturas todas mantidas aqui é que é o Brasil. Meu nome é Paulo César Ribeiro de Araújo, conhecido como Pelé. Eu venho de uma associação da cidade de Pereira Barreto, que chama ACEP, que é uma associação da colônia japonesa. E, enfim, passei por muitos eventos, participando, ajudando, e assim criei meus filhos no meio. E migrei para São Paulo através de um patrão japonês, Masato Shimizu. Tenho como um pai, da onde me trouxe essa cultura, da onde eu me apaixonei por essa cultura, e tenho uma afinidade muito grande com o grupo. E o Okayama também foi uma das associações que eu abracei a causa junto com o grupo, para que nós possamos se unir e fazer algo pró alguém. A Associação Okayama eu conheço há 7 anos. A cultura japonesa ela representa muita coisa, e vindo muito mais ainda da própria cultura. Que a minha paixão pela cultura japonesa, ela está sendo hereditária, vai deixar legado e assim por diante, todos nós seguimos isso. E a minha maior família é a família da cultura japonesa. E assim vou me dedicando a cada dia para que eu possa ser útil, e servir melhor. Estarei sempre à disposição do Okayama para que a gente possa trazer alegria para todos, união, confraternizar, e assim é o Paulo César, conhecido como Pelé. Meu nome é Elizabeth Kaori Ono, eu sou 2ª geração do Kozuki Ono, que mora em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Meu pai que veio de Okayama. Meu pai e meu avô vieram de Okayama. Eu fui bolsista aqui em 1991, né? E a minha irmã mais velha, ela foi em 1987. Eu fui na área de fisioterapia, fiquei em 3 centros de reabilitação lá, e foi uma escola maravilhosa. Tenho muitas lembranças boas, né? Os bolsistas que eu conheci, né? Além aqui do Brasil, mas da China, do Peru, da Argentina, de Sri Lanka, né? E foram pessoas assim que fizeram engrandecer a estadia lá. Espero poder ajudar um pouquinho mais aqui no Okayama Kendinkai, para que os filhos e os netos, né, dos descendentes também tenham a oportunidade que eu tive de ir lá, de conhecer, de poder conhecer a terra dos meus avós e do meu pai, mas também aprender, né, aproveitar essa oportunidade que o governo japonês, né, do Okayama, nos oferece, e que eles também possam trazer, além da cultura, todo o ensinamento da nossa geração, né, da nossa cultura de Okayama e do Japão para o Brasil. Isso é o nosso maior legado como associado, como ex-bolsista e como brasileiro. Meu nome é Ana Keiko Yasuoka, eu tenho 55 anos, eu sou bolsista de 1993. Eu vim aqui porque minha avó materna, ela de Okayama, ela veio para cá em 1917, faleceu em 2000, e desde 1992 frequentamos aqui o Okayama Kendinkai. Então assim, a gente participa todos os shinenkais, todos os bonenkais, feijoadas, mochitsuki, tudo que a associação nos proporciona. É uma felicidade a gente ter um ponto de raiz aqui no Brasil. A minha mãe, Miyoko Yasuoka, ela frequenta também desde essa época e é uma das felicidades dela é vir aqui. A época que eu fui para o Japão, em Okayama, eu fiz estágio em engenharia e eu fico feliz de poder utilizar o que eu aprendi lá aqui no Brasil. Então, essa bolsa que a Okayama Kendinkai oferece foi um ponto muito importante na minha vida. Meu nome é Cristina Sanae Matsuzaki Igarashi e eu sou da 2ª geração. Meus pais vieram do Japão, ambos são de Okayama e eles vieram em 1960 ao Brasil. E desde então, quando tem atividades do Kendinkai, meus pais sempre ativamente viam para as atividades do Kendinkai e nós filhos também víamos as atividades, os eventos, né, do Okayama Kendinkai. Eu fiz pedagogia e por vários anos eu estava ajudando na parte da educação aqui dentro da associação. Eu pude conhecer Okayama em 2005, quando teve o torneio esportivo em Okayama. Aí eu pude visitar e conhecer os pontos turísticos de Okayama, que são lindos, maravilhosos. Nós sempre ajudávamos a fazer a parte da feijoada, né? E no Festival do Japão, a gente sempre ficou no stand, né? Vendendo o kibidango, que é aquele bolinho branco do Momotaro, né? E as outras delícias que o pessoal do Fujimbo que faz aqui. Gostaria muito que as gerações futuras também tivessem essa oportunidade de viajar, visitar o Japão, conhecer Okayama, né? Porque realmente vale a pena. E os pais, né? Nossos pais sempre nos orientaram a sermos os japoneses corretos, né? Então nós nascemos aqui no Brasil, mas eles passaram essa parte da cultura, da moral dos japoneses e nós sabemos falar japonês também. Meu nome é Mari Nakamura, meu local de nascimento é Okayama. Viemos para o Brasil em 1973. Minha mãe começou a frequentar aqui há mais de 30 anos atrás. Minha filha mais velha é ex-bolsista daqui. E a última lembrança que eu tenho
de Okayama é a cidade que eu nasci, que é Kurashiki, e a casa da minha avó, onde eu nasci e cresci. E logo depois disso viemos para o Brasil quando eu tinha 5 anos de idade. A minha família, que é meu pai, minha mãe, eu e o meu irmão, nós viemos como imigrantes técnico-industriais e viemos para cá, para o Brasil, no último navio de imigrantes que teve. Meu pai, que é falecido, Yasushi Nakamura. Minha mãe, Ayako Nakamura, que ela frequentou aqui antes, mas com mais frequência, com mais dias frequentados, mas que ela fez amizades que duram todo esse tempo que ela está aqui. As lembranças que elas fizeram de tudo, né? Que é 30 anos atrás, muita coisa mudou, a estrutura física em si mudou, mas eu lembro disso. Eu vinha com ela de vez em quando, meu filho vinha de vez em quando. Então, é como se fosse uma extensão da família. Acaba se tornando, pela proximidade, pelo fato de terem nascido todos na mesma cidade. Meu nome é Kenji Takemoto, tenho 80 anos. Eu sou terceira geração por parte do meu avô, que veio em 1910, e segunda geração por parte do meu pai, que veio em 1930. Na época de 90, eu frequentava o Okayama Kenjinkai e depois só recentemente que estive no Okayama Kenjinkai. Tenho muitas lembranças da província de Okayama, da cidade onde meu pai nasceu. Tenho muitos parentes de segunda, terceira, quarta geração lá em Okayama. Mas quando fui a primeira vez para o Japão, meu pai avisou, né, os irmãos lá que eu estava indo, tal, por carta, né, naquela época. Eu desci do avião, tinha o agente do governo japonês me esperando. Aí eu fui andando com ele para ele me levar, fazer o check-out e depois levar para o hotel, né? Era o bolsista do governo japonês. Aí eu estava andando assim, aí eu vi assim, um grupo de pessoas assim, né? Eu falei, nossa, meus parentes, 12. Eu estava com uma bandeira assim, com o meu nome, sabe? Nossa! Depois de, não sei se foi na segunda, terceira vez que eu fui lá, eu pedi aquela bandeirinha que estavam me esperando, né? E eu tenho até hoje guardado. Eu acho que todo descendente de Okayama é importante conhecer a casa matriz, onde os seus pais, seus avós nasceram. Eu fiquei muito emocionado com os parentes me esperando. Isso em 1975. Meu nome é Davi Matsuzaki, eu sou Nisei. Meus pais que vieram para o Brasil, eu vim na barriga da minha mãe, então eu sou Nisei, nascido aqui. Depois que eu voltei de 1980, que eu fiz estágio, eu fiz parte do Seinembo até 1990. E depois, lógico que meus irmãos também tiveram a oportunidade de estudar no Japão, e o Shozo é um irmão que dedicou bastante ao Kenjinkai. Nossa família também, apesar de ser imigrante novo, porque eles chegaram em 1960 aqui, a gente sempre fez parte do Kenjinkai desde a época que foi comprada essa sede. Meu nome é Hélio Sato, eu sou Nisei, né? Meu pai é Nobuishi Sato, é de Okayama, minha mãe Kikuya Sato é de Yamagata, e eles vieram com idade de 11, 12 anos. Ambos vieram mais ou menos com essa idade para o Brasil. Com relação ao Kenjinkai, e no caso especificamente Okayama, eu não tinha muito. Eu sabia que tinha essas associações, tinha alguns eventos assim, de Kenjinkai, frequentava, né, mas nada assim de estar vinculado. E com relação ao Okayama também não tinha nenhuma vinculação. E a minha relação agora foi muito mais por causa da minha filha Naomi, que ela estava interessada em viajar para o Japão, fazer estágio, estudar no Japão, tal, tudo, né? E aí ela se aproximou da associação, no Kenjinkai, e aí eu também fiquei mais assim interessado nas atividades do Okayama Kenjinkai.
Eu tinha não digo preocupação, mas um sentimento, né, de que os Nikkeis estavam perdendo parte da cultura, aquilo que, na verdade, eu sempre referi assim, a minha geração, eles eram bem mais conectados com as atividades dos Nikkeis, com da colônia, né, dos Kaikan, tudo mais. Então essa retomada que eu acho que está ocorrendo, ou ocorreu, eu acho uma coisa muito boa. Eu sou a Nádia Naomi Sato, mais conhecida como Naomi Sato, tenho 30 anos e sou terceira geração, Sansei. A minha relação com o Okayama Kenjinkai inicialmente veio de um interesse também de aproximação com a minha ancestralidade. Era um momento em que eu tinha perdido fazia pouco tempo, justamente o meu avô e minha avó do lado do meu pai, que é o que tem a ascendência de Okayama. E a partir disso teve um entendimento que eles eram muito nosso vínculo de encontro com os tios e os primos. E eu fiquei pensando, nossa, sem essa referência, né, como que eu vou continuar me conectando, né? E eles moravam lá em Curitiba, então era um pouco mais distante. E aí eu quis também conhecer um pouco mais de onde eram as províncias, né, onde nasceram os meus ancestrais. E aí, vendo também no Google, assim, na internet, pesquisando pelas províncias, associações, né, que representavam essas províncias lá no Japão aqui, eu encontrei, no caso, também o de Okayama. E aí eu fiquei ali para bater na porta e tentar conhecer um pouco mais e poder me aproximar. Essa experiência no Japão, ano passado, foi até me arrepio, assim, que foi, acho que uma sensação muito forte de pertencimento, mas um pertencimento num lugar de encontro entre o Brasil e o Japão. Então eu fui pela Bolsa da JAI, e eu andava ali com um crachá que tinha as duas bandeiras, a bandeira do Brasil e do Japão. E é nesse lugar de intercâmbio Brasil de Japão, nesse entre-lugar, onde eu me identifiquei, né, sendo aí tendo minhas origens, né, ali do Japão, só que nascida aqui no Brasil, cresci aqui com os valores também do Brasil, mas também com muito da cultura japonesa. De mensagens para gerações futuras, o importante de conhecer a sua história, porque a gente está aqui hoje, nesse lugar, nesse momento com essas pessoas, porque tem vários atos dos nossos antepassados e muitas vezes uns atos de muita coragem, né? Então eu me arrepio também quando as pessoas falam assim, nossa, você foi lá viajar e foi mais de 30, 40 horas de avião. E aí eu fui ver a história, né, dos meus bisavós e avós, né, que os meus avós vieram pequenos no barco, em que era 40 dias, né? Então no navio, onde eles estavam indo para um país que eles tinham pouquíssimas informações, uma língua que eles não sabiam e com pouquíssimas coisas, né? Acho que no máximo uma malinha ali, até meu pai comenta assim, um chinelinho, alguma coisa assim. Então você fala assim, nossa, como que eles fizeram essa decisão, né? Assim, e como que deve ter sido também muito difícil e os desafios que eles superaram para estar num país totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente. Pra gente estar aqui hoje, assim, acho que mais adaptado. O que eu queria deixar registrado é uma das coisas que me perguntaram lá no Japão, quando eu estava fazendo a minha apresentação, era sobre como que poderia ter essa aproximação entre brasileiros e japoneses. E algo que eu mencionei muito forte foi a questão da curiosidade. E para mim a curiosidade na minha vida é muito importante para aprender coisas novas, para conhecer pessoas novas e para estar aqui hoje e querer também conhecer quem estiver ouvindo aí esse depoimento. Meu nome é Márcia Hirakawa, tenho 61 anos e sou Sansei. Meu nome é Raquel Mayumi Hirakawa, tenho 52 anos e sou Sansei. Meus avós vieram do Japão, da cidade de Takahashi, em Okayama. Meus avós que iniciaram participando do Okayama Kenjinkai. Meus pais também continuaram a participar e nós já estamos aqui como terceira geração. E tanto eu como minha irmã Emi e o meu irmão Marcos somos como bolsistas para o Japão em Okayama. Tanto daqui, né, do Kenjinkai, eu lembro muito que muitas vezes tinha recepções que eram feitas na casa dos meus pais, né? Às vezes
um churrasco, assim, e recebia também estudantes lá do Japão. E em relação ao Okayama, a gente lembra muito. Quem foi bolsista, acho que nunca esquece, porque a melhor fase da nossa vida foi os nossos momentos lá, né? Não só de enriquecer a nossa cultura, como ganhar muita experiência, aquele contato, né, profissional da nossa área. Então, eu acho que, assim, talvez é o que mais me marcou na minha vida, na minha fase dos meus 25 anos, acho que foi isso, a bolsa de estudos para Okayama. Tem bastante histórias boas e tem muita experiência, até como a Amy falou. Eu acredito que a experiência de estar em contato onde é nossas raízes, em Okayama, ver onde os antepassados, o túmulo, né, o haka dos antepassados foram, e ter contato com os irmãos tanto minha avó, foi muito emocionante de ver toda essa história. Eu acho que assim, as nossas raízes são extremamente importantes e a gente nunca pode deixar assim que se perca. A gente tem que resgatar, conhecer e até mesmo assim faz você se tornar até um indivíduo melhor quando você se aprofunda nas suas raízes, né? Somente abraçando toda a cultura japonesa. Honrar aqueles que vieram antes e fizeram toda a trajetória para vir ainda mais de navio até aqui e ter superado tantos obstáculos e tantos desafios que viveram. E se inspirando nisso, a gente vê como a nossa vida na realidade não é tão difícil e tão sacrificada. E o legado maior é aquilo, né, que nossos avós vieram com aquela coragem, aquela fé, aquela garra, né, de enfrentar o mundo que nem sabia o que viria pela frente, mas conseguiram vencer. Né? Então eu acho que isso, assim, a gente tem que manter essa força dentro de nós também. Meu nome é Alexandre Yamada, eu tenho 46 para 47 anos. Eu sou terceira geração de japoneses aqui no Brasil e os meus avós paternos vieram da província de Okayama. A minha relação com o Okayama Kenjinkai começou há 20 anos atrás, quando eu fui bolsista, tive a oportunidade de ser bolsista pelo Okayama, trabalhando em banco no Japão. Sobre lembranças, eu acho que o ponto mais legal aqui eu olhando no tempo, o que eu vejo é a evolução do Okayama Kenjinkai, né? Então, era uma associação onde ficava só no andar de cima, a gente trouxe para o andar de baixo, a gente desenvolveu o andar inferior e atualmente a gente lidera uma série de reformas produtivas para realmente transformar o Okayama Kenjinkai num centro de cultura nipo-brasileira. Bom, falando sobre gerações futuras, eu acho que o tema principal aqui é nunca esquecer as suas origens. Então, a gente, descendente japonês, está aqui porque em algum momento os nossos antepassados vieram, passaram por grandes necessidades para trazer o que a gente tem hoje. E o que eu espero para o futuro é que as novas gerações mantenham esse sentimento e essa lembrança de maneira positiva e ajudem a comunidade a continuar a crescer. Bem, eu sou Neide Ayumi Miyoshi, sou a segunda geração. Meus pais, tanto meu pai como minha mãe, são de Okayama. O meu pai é de Okayama, cidade de Okayama mesmo, minha mãe é de Kurashiki. Em 91 fui como intercâmbio de um mês para Okayama Kenjinkai, onde tive contato com o pessoal da província, conhecer um pouco mais a cultura e a história do Okayama, né? Eu visitei alguns pontos turísticos. O mais impactante na época para mim foi assim, o Natal, né? Aí no dia 25 a gente dando Feliz Natal, o japonês, não, o Japão não comemora o Natal. Inclusive a gente teve visita técnica no dia de uma fábrica de montadora, no dia 25, né? Então realmente a gente falou assim, Japão trabalha, porque no Brasil a gente estaria folga, né? Kenjinkai é uma origem que a gente tem, além de ser japonês, carregar uma bagagem da cultura japonesa da província onde meus pais cresceram, né? E o Kenjinkai preserva isso, espero que continue para gerações novas que estão deixando um pouco a raiz, né, da cultura japonesa
de Okayama, mas tem um contato assim. Okayama é Momotaro, Matsurizushi, Kibidango, então, que algumas pessoas ainda conseguem preservar. Então tem esse Festival do Japão, é o Matsurizushi. Depois tem a feijoada de Okayama, que é Matsina Matsuri, que é o comecinho de março, né, que eles fazem também, no Dia das Meninas. Isso sempre prevalece a cultura aqui dentro do Kenjinkai. Eu sou a Thelma Kiyohara Nakai e eu sou a terceira geração de Okayama. Até uns 14, 15 anos eu não tinha tido tanto contato com a associação Okayama Kenjinkai, nem sabia muita coisa de Okayama, porque na verdade esse meu avô ele faleceu antes de eu nascer, então tudo que eu sabia eram histórias passadas, né, histórias contadas, fotos. Em 2005 tive a oportunidade de ir como bolsista pela Associação de Okayama aqui do Brasil. E foi minha primeira vez no Japão, primeira vez em Okayama, e foi quando eu reconectei com esse lado da família. Meu avô tinha vindo para cá, então a geração dele lá no Japão já tinha falecido, mas existe um primo do meu pai, que ainda está vivo até hoje, que me recebeu e eu pude passar durante o período da bolsa, eu passei o ano novo com a família deles. Foi um marco de reconexão. Eu sinto que eu fui até como uma ponte entre esse lado Brasil-Japão. E depois, em 2017, fui numa bolsa um pouco mais longa, que daí eu passei cerca de 4 meses estudando numa escola de design lá. Também passei um tempo lá na casa deles. E hoje em dia, assim, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade que despertou meu interesse de ir atrás e conhecer mais a história da minha família. Tenho contato com a minha prima lá até hoje, mesmo que existe a barreira cultural, a barreira de idioma, mas dentro do possível a gente se comunica. E ano passado que eu fui como turista pela primeira vez assim para o Japão, eu fiz questão de ir lá visitá-los. Então foi muito, para mim é muito emocionante e a minha prima perguntou o que eu gostaria de ver. E eu falei, eu quero o Hakamairi, que é essa visita ao cemitério. Talvez para algumas pessoas possa ser estranho, né? Assim, nossa, dentre tantas coisas legais que você pode fazer como turista no Japão, você vai querer visitar um cemitério no interior de Okayama, mas sim, para mim faz sentido. É uma coisa que eu queria, eu já tinha ido em 2005 para lá e pedi para minha prima me levar novamente. Essa sensação de que são gerações para trás, né, da família Nakai, que eu não conheci, nem tenho muita história mais, né, nem registros, tem algumas fotos que eu já não sei mais quem é quem, mas de alguma maneira eu sinto que é uma busca e uma conexão que eu gosto de ter. Realmente sou muito grata por toda essa oportunidade, tanto em relação à minha família, quanto tudo que acontece cultural aqui no Okayama Kenjinkai. E desde que eu tive a oportunidade de ir para o Japão, como bolsista, participar da associação aqui do Okayama Kenjinkai, eu fui me inteirando cada vez mais o que é a cultura de Okayama, então voluntariando no Festival do Japão todo ano, falando com orgulho dos pratos típicos de lá, né, o Matsurizushi. E quando você faz a conexão que lá o Okayama tem todo esse mar interno, que tem os frutos do mar, então realmente você vê que a gente reproduz aqui no Brasil todo ano, fielmente, a mesma receita original de Okayama. E é muito fiel mesmo, assim, é uma coisa que eu acho muito bonita da comunidade aqui se unir para manter viva essa parte cultural. Então me engajei aqui na associação como voluntária, falo com bastante orgulho de tudo que eu aprendi, né, tanto das comidas típicas, artistas na própria cerâmica de Okayama, que é tão famosa, Bizenjaki. E se eu puder deixar uma mensagem para as gerações futuras, eu sinto que existe uma Thelma antes e depois de me conectar com a história da minha família. Entender de onde a gente veio, entender essa história da imigração e vestir essa camisa, sabe? Entender que a gente é Nikkei, a gente é a mistura disso tudo. E o Japão é muito grande, né? Então quando a gente pode ter a oportunidade de conhecer mais a fundo cada cantinho, eu acho muito interessante. Às vezes muito mais do que você falar
conheci os principais pontos turísticos, depois você fala, nossa, eu conheci um lugar da onde minha família veio, sabe? Numa época que demorava 3 meses de navio para você viajar para outro lado do mundo. Hoje em dia, apesar de ainda ser demorado, a gente leva um dia, né? Então, eu acho muito bonito isso e espero que mais pessoas tenham essa oportunidade de conhecer a história de suas famílias. Meu nome é Cláudio Atsushi Takita e eu sou Sansei, neto de japoneses. Com relação a ter chegado aqui nessa entidade, no Okayama Kenjinkai, foi através de um convite para participar da primeira exposição coletiva de arte que teve aqui em 2024, a qual nós fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. E eu, sendo artista, eu senti muito respeito com relação aos meus trabalhos, não só eu, como também dos meus colegas. E de lá para cá, eu tenho participado de muitos outros eventos, na medida do possível, atuando de alguma forma e principalmente prestigiando, o que é um imenso prazer, uma forma de agradecer pelo carinho, pela acolhida, tanto do pessoal que administra essa entidade, quanto dos amigos que aqui acabei fazendo e construindo. Essa primeira exposição aqui também marca o ponto em que eu comecei a trabalhar mais com os temas da temática japonesa, da cultura japonesa, né? Porque até então, eu como artista visual, eu trabalhava mais com temas mais ocidentais, né? E chegou esse ponto onde eu percebi o quanto era importante resgatar esses valores que eu tenho, que até então eu, de certa forma, ignorava. A partir do momento que várias pessoas que me acompanham relatavam o quanto admirava a cultura japonesa e quanto os meus trabalhos tinham se engrandecido, eu comecei a fazer mais e mais. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar retratando essa temática. Meu nome é Matheus Keiji Sato e eu sou da 3ª geração de japoneses no Brasil, sou Sansei. E eu estou nessa relação com o Okayama por causa do Taiko, né? Eu já toco Taiko há mais de 20 anos já. Eu sou de Londrina, né, do Paraná, e vindo para São Paulo eu comecei a dar treinos de Taiko também, né? E aí a Associação Brasileira de Taiko começou a ajudar a divulgar as associações, né, das províncias do Japão, fazendo empréstimo de Taiko, e a gente entrou para dar aula, né, e tentar movimentar mais, trazer mais jovens para as associações. Eu achava que essa era a única coisa que me conectava com o Okayama, né? Mas aí depois que eu, conversando com meus tios, que eu descobri que meu Ji-chan, né, meu avô por parte de mãe, também é de Okayama, né? Então meio que é uma coincidência, meio que, sei lá, coisa do destino, meio que coincidência, não sei dizer, né? Taiko para mim, como forma de arte, ela acho que me completa e me traz coisas que não tá no dia a dia, na rotina, assim, né? Tipo, eu vou trabalhar, eu tenho que usar as cores certas para o trabalho, a roupa certa, eu tenho que me comportar de uma forma e eu tenho que pensar dentro de uma caixa, assim, né? E o Taiko me leva para o lado contrário, assim, o que eu posso imaginar, o que eu quero passar, transmitir, o sentimento, a sensação, que tipo de movimento eu vou utilizar, que tipo de cores, que tipo de som eu quero, quantas pessoas a gente vai tocar. Então acho que isso me deixa mais livre e me traz sentimentos que é difícil da gente encontrar no dia a dia, né? Para mim, quando eu era muito pequeno, a cultura japonesa eu via de uma forma, assim, sabe? Uma coisa meio, sei lá, distante, ou que eu não entendia muito bem, e a coisa que era, sei lá,
remetia mais aos meus avós do que a mim mesmo, né? E junto com o taiko, e, não sei, acho que a cultura japonesa também foi crescendo no Brasil. E agora eu vejo mais, não sei, essa retomada também para mim, que é viver a cultura japonesa, seja no taiko, seja com os eventos que tem, né? A comida, folclore, música, e que me completa de alguma forma, assim, né? Sendo descendente de japoneses. Eu sou, né, brasileiro e sou descendente de japoneses. Eu acho que é um resgate, mas assim como qualquer Nikkei e brasileiros também que gostam da cultura, as portas estão abertas aí, né? Dentro das associações, a gente tem que pensar nisso também, assim, né? Como comunidade, não só os descendentes da província, mas com geral, assim, né? Da gente resgatar essa nossa cultura dos antepassados, mas também da gente se encontrar dentro dessas novas gerações, assim, né? Meu nome é Fábio Jun Murakami. Eu sou terceira geração, então sou neto de japoneses. Todos os meus avós vieram do Japão quando eram crianças. Uma lembrança muito bacana foi quando eu visitei o vilarejo onde meu avô veio. Então, não ficava na capital, eu morava lá, fiquei 6 meses como bolsista. E aí teve uma oportunidade que um parente meu, ali de segundo ou terceiro grau, me levou de 1 hora, subindo as montanhas até um vilarejo. E foi uma sensação muito bacana foi uma sensação estranha parece que eu estou voltando para casa. Engraçado, fui no meio do caminho ali, e aí deu para ver no rio, onde o meu bisavô, acho que levava a carga lá de cima para baixo, e ver um pouquinho ali o túmulo, que era de alguns parentes antigos. Então, essa foi uma experiência, foi bastante marcante para ver um pouco das minhas raízes. Principalmente para os descendentes, eu acho muito importante, se puderem alguma vez na vida ter oportunidade de ir para lá, seja via bolsa, seja via passeio, ver como é o país dos nossos antepassados. Eu acho que é muito interessante, porque o que eu vi muito lá foi muito... Eu me identifiquei muito com muitas coisas. É claro que eu sou muito mais brasileiro do que japonês. Eu sou brasileiro, então eu me identifico muito mais com o Brasil, mas muitas coisas eu me identifiquei, então eu acho muito importante ter esse contato com as raízes. Meu nome é Letícia Sayuri Morinishi Ito e tenho 38 anos. Eu sou a 4ª geração, né? A minha avó paterna nasceu no Brasil. A minha relação com o Okayama é que minhas tias já haviam sido bolsistas pelo Okayama Kenjinkai. E eu, quando tinha 16 anos, tive a oportunidade de ir para lá também, conhecer a terra natal, de onde a minha família veio. E foi uma grande experiência, foi minha primeira viagem internacional. Essas experiências transformaram a minha vida e fazem parte do que eu sou hoje. Uma lembrança especial que eu tenho são os amigos que eu fiz por lá. São pessoas que me acolheram muito bem, me fizeram sentir em casa. Foi um momento de descobertas que até hoje, né, esses amigos a gente tem contato, e eu tenho muito carinho pela cidade e pela região. Acredito que celebrar a imigração, né, os 115 anos de imigração, né, de Okayama, também compartilhar sonhos e momentos, né, que atravessam por gerações. Da mesma forma que me foi passada essa questão de não esquecer, né, das raízes, mas também não é questão de manter, mas sim de transformar, né, mas sempre lembrando também de onde viemos. É importante para que a gente possa também ter a nossa identidade.